Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do maná dos céus, o ensinamento ministerial pastoral. Hoje eu quero gravar meu terceiro áudio falando sobre a graça de Deus. Eu já vos falei que a graça é um favor imerecido que recebemos da parte de Deus. Para eu vos falar um pouco sobre a graça, hoje eu estarei iniciando a leitura no livro de Efésios, onde capítulo 1, o versículo 3 em diante, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça. Muito bem, amados diletos irmãos, nós vemos aqui Jesus tratando acerca, o apóstolo Paulo tratando acerca da graça de Deus, apresentando quem é a graça de Deus. A graça foi manifestado através de Cristo Jesus. Então ele começa dizendo, agradecendo a Deus, ele diz que abençoado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então a bênção de Deus, ele pertence a todos nós, porque Deus já nos abençoou. Ele já nos concedeu a bênção. Ele nos já deu antecipadamente as bênçãos. As bênçãos pertencem a mim, pertencem a você, porque Deus assim nos lo concedeu. E não só nos concedeu a bênção, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos também santos, para sermos também irrepreensíveis diante dele em amor. Agora vem algo falando sobre a predestinação. Ele diz que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus, através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Mas por que nós fomos adotados? Porque ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então Deus, ainda que nós estávamos alienados dele, ainda que nós já estávamos agora nos nossos delitos e pecados, assim mesmo Deus nos predestinou para sermos agora adotados por meio da sua graça. Não custa nada para cada um de nós, é gratuitamente. Estamos vivendo os nossos últimos períodos da graça de Deus em nossas vidas, amados. Então, foi-nos concedido gratuitamente a salvação por meio da graça. em quem temos a redenção pelo seu sangue e a redenção dos nossos
delitos segundo as riquezas da sua graça. Muito bem, amados, diletos irmãos, aqui nós vemos que o poder de capacitação de Deus com amor Ele nos predestinou para que fôssemos adotados como sendo filhos de Deus, através de Jesus Cristo, de acordo com o seu beneplácita vontade, para o louvor da sua glória, pela graça e o poder de capacitação que recebemos, amados, que Ele nos deu gratuitamente do amado. Ele nos ofertou esta graça. Recebemos pela graça o poder de nos capacitarmos também para a obra, para efetuarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Então aqui na salvação não somente é expresso o favor imerecido de Deus, no fato que recebemos o perdão e recebemos um relacionamento, o nosso relacionamento é restaurado com Ele. O relacionamento do homem havia sido quebrado lá no Éden por Adão. Agora, através de Cristo, nós voltamos a ter esse relacionamento. Esse relacionamento é restaurado. Muito embora não o mereçamos, não fôssemos merecedores da graça de Deus, mas também é expresso o poder de capacitação de Deus, pois somente pelo seu poder que podemos ser transformados novamente. Recebemos novamente a expectativa de sermos transformados. Portanto, se uma pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram e as coisas novas já chegaram. Apóstolo Paulo diz claramente isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que é pela graça de Deus que nós fomos restaurados novamente. Recebemos novamente a virtude de sermos restaurados, o poder da capacitação de sermos agora restaurados em uma nova criatura. É isso que ele diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Aquilo que fazia parte da nossa antiga vida pecaminosa, os desejos escusos, a vontade de praticar a iniquidade, todas essas coisas fazem parte da velha natureza. E se nós estivermos em Cristo, então essas velhas naturezas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aqui nós vemos que quando Ele confia esse ministério da reconciliação para cada um de nós recebemos a capacitação de sermos obreiro. É isso que está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 18. E o versículo 19 diz: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então, quando nós chegamos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós recebemos também a capacitação de divulgar o ministério da reconciliação, de proclamar, de levar esta palavra para outras pessoas, para que outras pessoas recebam esse ministério da reconciliação.
Então, este, amado, é o princípio da graça, dessa graça contínua. E ele foi entregue a cada um de nós, e essa graça ela irá continuar durante todo o nosso caminho com Deus. Enquanto estivermos vivendo aqui na terra, cumprindo a vontade de Deus, buscando a santificação, buscando ser fiel a Deus, então a graça de Deus estará conosco durante todo o caminhar da nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida, tudo o que viemos professar ou fazer, baseado mediante a palavra de Deus, será acompanhado através da graça de Deus. É a graça de Deus que faz com que cresçamos e sejamos fortes. O poder de capacitação de Deus que nos é dado sem nenhum mérito da nossa parte. Nós não temos nenhum mérito, amados, mas é a graça de Deus. Então, é isso que o apóstolo Pedro, ele escreve em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Cabe a nós agora, amados, como servo de Deus, nos revestir desta graça ofertada gratuitamente a cada um de nós. Deus, Ele nos chamou para sermos filho, Ele nos adotou como filho para uma obra tão grandiosa de levarmos a palavra da reconciliação para outras pessoas. Cabe a mim, cabe a você, amados, cumprimos o ide do Senhor. Tudo isso é mediante a graça. O meu próximo áudio, amados, eu estarei falando sobre a graça dada aos heróis da fé. Estarei falando sobre a graça, sobre a vida de Abraão, de Moisés, de alguns homens heróis da fé. E provavelmente ainda estarei gravando mais um 5º áudio ou 6º áudio falando sobre a graça de Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, por o Senhor ter nos amado, por ter nos ofertado, Senhor, gratuitamente a salvação através da redenção, através do ministério da reconciliação, por ter nos chamado, Senhor, das trevas, para sermos participantes da luz, esta luz oriunda do Teu Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus e por ter me amado e me chamado, Senhor, para ser concidadão dos céus, para ser, Senhor, um ministro da reconciliação. Eu te agradeço, meu Deus, e te louvo. Muito obrigado. Amém e amém.